Lucas capítulo 7, é a palavra de Deus para nossa edificação. Eu estou com essa palavra ardendo aqui no coração, e eu espero que vocês que estão aqui recebam ela com o coração aberto. Os que estão em casa também recebam essa palavra que vai ser ministrada agora em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, verso 1 até o verso de número 10. Terceira mensagem da série intitulada Jesus é Suficiente. Nós estamos numa série de mensagens intitulada Jesus é Suficiente. Então a palavra de Deus diz assim para todos nós: e depois disso, depois de concluir todos esses discursos, minha gente, pega essa expressão aí, porque ela tem uma revelação para nós. Olha como é que o capítulo começa. O capítulo da cura do servo do centurião, ele começa assim: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, ele entrou em Cafarnaum. O servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo, à beira da morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, escuta isso, e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa lá do centurião, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Meu Deus! Agora olha só, o centurião vai mandar o seguinte recado: diga, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados à minha ordem, ao meu poder, e digo a esse vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Jesus ficou maravilhado, estarrecido. E Jesus, voltando-se, disse à multidão, e aí Jesus vai dar um testemunho a respeito do centurião: digo-vos que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Vale um glória a Deus aí ao nome do Senhor. Meu Deus do céu, que coisa linda! Essa palavra incendiou meu coração. Estou cheio dela, com as verdades que aqui descobri. Jesus é suficiente. Nós temos declarado já as 3 semanas desse mês de dezembro aos domingos. Agora vamos lá, vamos caminhar, vamos construir aqui um pensamento. A narrativa da cura do servo, do centurião, ela vai começar da seguinte forma. Se a gente puder, Bia, colocar o verso 1, eu te agradeço. E a minha palavra de gratidão a Bia, Tiago, Karen, Thaís, Kaique, o pessoal que nos ajuda nessas transmissões. Sem eles, nesse tempo seria tudo mais difícil, não é verdade, gente? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. A narrativa começa assim: e depois de concluir todos estes, o quê? Para a audiência do povo, ele entrou em Cafarnaum. Então, antes de
tratar, Gleidson, propriamente, a cura do servo, do centurião, doutor Lucas faz questão de dizer que depois de terminar os discursos, ele entrou em Cafarnaum. E aí quando eu li isso, eu falei, que discursos são esses, Fernando? Deve ser importante. Porque Lucas faz questão de dizer que primeiro ele terminou a pregação, terminou os discursos, depois entrou em Cafarnaum, e aí se desenrolou a cura do servo do centurião. Aí eu peguei o discurso para ler. Capítulo 6 de Lucas. O discurso nada mais, nada menos do que o Sermão da Montanha. Capítulo 6 de Lucas. Jesus vai fazer um dos seus mais belos sermões. A partir do verso 17. O sermão, conhecido como Sermão das Bem-aventuranças. Mas depois, escuta isso agora, igreja. Depois do Sermão das Bem-aventuranças, ele vai dar outras instruções. Aí eu encontrei aqui essa instrução, ó, verso 35, do capítulo 6, Bia. E é digno de nota isso aqui. Olha só, depois do Sermão do Monte, que a gente conhece, bem-aventurado, né, os limpos de coração, bem-aventurados os misericordiosos, aí seguem-se algumas instruções, olha essa. Amai, pois, os vossos inimigos. E fazei o quê? E fazei o bem. Isso é parte das instruções que Jesus está dando. Agora olhe o verso de número 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é o quê? Misericordioso. Ok, pastor, mas o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Porque quando acaba esse discurso, Silvio, quando Jesus termina de dizer, façam o bem, não façam o mal, sejam misericordiosos, quem vai pedir socorro para ele? Um romano. Não é um romano qualquer. É o centurião. Quem é o centurião romano? Centurião romano é um tipo de oficial do Império Romano, responsável por divisões de 100 soldados. A centúria, um grupamento, uma fração de tropa de pelo menos 100 soldados. E aí vamos pensar um pouquinho, quem são os romanos nesse contexto? Os romanos são aqueles que dominam. A centúria romana, a águia romana, a cruz romana, faziam os judeus tremer. Porque a forma de dominação na Palestina era a mais dura e a mais cruel possível. A marcha dos soldados romanos faziam os camponeses, os agricultores da Palestina tremer. As cruzes colocadas nas principais, como símbolo de castigo, apontavam: quem não andar na linha vai morrer. As altas taxas de impostos cobradas. A águia romana, aquele símbolo de força, intimidava os oprimidos. Jesus faz o discurso: gente, amem os vossos inimigos. Amém a quem, gente? Façam o bem, sejam misericordiosos. Quando ele termina o discurso, Michele, quem vem pedir ajuda? O opressor. Quando ele termina a lei, quem vem pedir ajuda é aquele cuja farda representa o poder dominante. Quem vem pedir socorro é aquele que está com um chicote na mão. E aí, sabe o que eu vejo acontecer? Eu vejo aqui Jesus diante da seguinte batalha: teoria de um lado,
discurso, prática de outro. E agora? Eu fico com o meu discurso bonito, de fazer o bem, de amar inimigo, e me nego a ajudar esse opressor? Ou eu estendo a mão para esse romano, que representa tudo o que há de mais vil e mais violento que se tem notícia? Jesus está diante de um dilema. O grande pecado dos fariseus é o pecado da hipocrisia, de falar uma coisa e fazer outra. E o pedido do centurião é: o meu servo está lá em casa morrendo, meu servo está à beira da morte, por favor, Senhor, venha visitar-nos, cure o meu servo. Jesus podia dizer o que para ele? Fala: cara, eu vou em qualquer casa, menos na tua, porque você representa o que há de mais cruel, você representa o que há de mais perverso, você representa o que há de mais asqueroso. Vocês matam, vocês crucificam, vocês cobram impostos. Não vou. Quanto ao teu servo, romano quanto você, como você, que ele morra. Mas Jesus não vai fazer isso. Jesus, ele vai ser coerente com o seu discurso. Ele acabou de dizer: amem os vossos inimigos. E ele vai amar. Ele vai dizer: sejam misericordiosos com todos, porque o vosso Pai Celestial vai ser misericordioso com vocês. E aí, meu irmão, você que é pai, e aí, minha irmã, você que é mãe, nosso maior desafio, ou um dos nossos maiores desafios na paternidade, é o desafio de não sermos incoerentes. É o desafio de não falarmos uma coisa com os nossos filhos e fazermos outra. E não somente em relação aos filhos, mas em relação às pessoas e em relação a tudo à nossa volta. Essa batalha, teoria e prática, ela não é exclusividade de Jesus. Nós também passamos por isso. Em muitos momentos, ou damos vazão aos nossos sentimentos, ou somos coerentes com a palavra de Deus. É verdade ou não é, gente? Em muitos momentos, ou vivemos a palavra na sua integralidade, ou damos vazão aos nossos sentimentos. Agora, aqui dentro hoje, e nessa transmissão, sabe quem é a pessoa que tem o maior potencial de incoerência? Eu. Quem tem o microfone na mão e quem fala o tempo todo, tem mais potencial de incoerência do que qualquer outra pessoa. Eu tenho muito mais chance de ser incoerente do que vocês, porque eu estou com o microfone na mão o tempo todo, e o tempo todo a gente está tomando decisões, e o tempo todo a gente está falando, e a gente está se posicionando. Agora o mesmo se aplica aos pais, o mesmo se aplica ao patrão, ao empregado, ao discípulo de Jesus. Nós temos um potencial enorme de sermos incoerentes, mas que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, a fim de que sejamos coerentes com os princípios da palavra. Posso ouvir um amém bem forte da igreja? Então é um alerta para todos aqui, para os que estão em casa. Precisamos ser coerentes com os princípios da palavra. Brada comigo assim: eu preciso ser coerente com os princípios da palavra. Hoje mesmo, eu estava num ambiente em que se questionava a fé evangélica, a fé que eu carrego, a fé que eu professo, por causa da conduta de uma pessoa que não está sendo coerente com a fé que professa ter. E quem nunca viveu isso? E a Bíblia vai dizer que é necessário que hajam os escândalos. Isso é necessário, porque a partir disso se separa o joio do trigo, quem é e quem não é. Contudo, a Bíblia diz: ai daquele
do qual vier o escândalo. Então, meu irmão, então minha irmã, por mais desafiador que seja, procure ser coerente com os princípios da palavra de Deus. Agora eu quero fazer alguns destaques aqui, em cima do centurião. Primeiro destaque, ainda não é o desdobramento da mensagem, não são os pontos ainda, são destaques aqui rápidos, só para posicionar você. Primeiro destaque, o verso 3, a Bíblia diz que quando ele ouviu falar de Jesus, ele enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Está aí, verso 3. E quando os meus olhos bateram nessa primeira frase, quando ouviu falar de Jesus, eu fiquei pensando, está aí, na simplicidade dessa frase, a razão de ser da igreja e o propósito de vida de cada um de nós. Falar de Jesus. E a grande pergunta que a gente precisa se fazer nesse tempo é: nós temos falado de Jesus? E eu não me refiro propriamente ao falar no que se aplica àquele discurso ordenado, bem organizado, bem sistematizado. Não é isso. Eu não me apego aqui ao discurso formatado, ó. Não é isso aqui que eu estou falando. Só que se aplica porque é um culto. Mas lá fora, eu não me refiro a isso. Eu me refiro ao falar de Jesus pelo prisma de John Wesley. John Wesley, por exemplo, dizia o seguinte: pregue a tempo e fora de tempo, se preciso for, use as palavras. Então, praticamente, eu prego o tempo todo com a boca fechada. Eu prego com a minha vida, eu prego com a minha postura, eu prego com o meu jeito de entrar, eu prego com o meu jeito de sair. Eu prego pela maneira com que trato os mais velhos, eu prego pela forma com que trato o subordinado, eu prego pela maneira com que trato as pessoas que estão acima de mim, eu prego pela forma com que trato os meus pares. O tempo todo estamos emitindo uma mensagem, o tempo todo você, onde quer que você esteja, você está emitindo uma mensagem, amém para isso, querido? Eu não sei, eu te confesso que eu fico muito curioso para saber, eu não sei quem e nem em que situação, eu não sei quem e em que situação alguém falou de Jesus para o centurião. Eu não sei se foi um soldado, eu não sei se foi um cristão judeu ou convertido, eu sei que ele ouviu falar de Jesus. Querido, por favor, você que me ouve, que o Espírito Santo de Deus te impulsione a tal modo que a sua mente comece a trabalhar na frequência do eu preciso manifestar Jesus para alguém hoje, eu preciso manifestar a graça de Deus essa semana, para alguém que vai passar lá na minha empresa, para alguém que vai cruzar o meu caminho, para alguém que vai entrar na minha loja, para alguém que vai receber o serviço que presto, eu preciso manifestar a graça de Deus sobre a vida de alguém, amém para isso? É simples, mas é a essência do nosso existir, a essência do Evangelho. E a Bíblia diz que esse homem, que mandou um grupo de anciãos buscar Jesus, ele tinha uma excelente reputação. Esse homem, ele não só amava o seu empregado, que é de se louvar nesse tempo, porque nesse tempo as pessoas são tratadas como produto, como coisa, as pessoas podem ser compradas, mas ele não, ele amava o seu servo, e ele tem um excelente testemunho diante da comunidade. Os judeus, escuta isso, ó, os judeus que vão a Jesus, eles vão a Jesus para persuadir o Senhor, dizendo assim: Senhor, por favor, vem na casa dele, porque embora ele seja romano e centurião, ele tem uma excelente reputação entre nós, e ele mesmo, sendo romano, foi ele que construiu a nossa sinagoga. Então é um camarada que a princípio não professa a fé judaica, e muito menos professa a fé cristã, mas ouviu falar de Jesus. Sabe aquela pessoa boa que só falta se converter? Você conhece alguém assim, não? Você fala assim: rapaz, fulano só falta entregar a vida a Jesus.
Porque fulano é gente boa, fulano é família, fulano é fiel, fulano cuida bem dos filhos, cuida bem da casa, fulano é pessoa de palavra, trabalhador, só falta fulano ter uma experiência com Jesus. Todo mundo tem um amigo assim, tem ou não tem, gente? É o centurião aqui da história. O cara, gente boa, mas só falta entregar a vida a Jesus. E ele vai entregar, amém, querido? Mas é um camarada, gente boa, o testemunho dele é dado. Agora, a postura dele é surpreendente. Por quê? Porque Jesus se dá por convencido. Até porque o discurso de Jesus tinha sido qual? Amem os vossos inimigos, sejam misericordiosos. Como é que Jesus vai de encontro ao que acabou de falar? Então Jesus diz, não, vamos lá na casa dele, vamos lá curar o servo dele. E aí eles estão indo. Minha gente, vamos respirar aqui, né? Para tentar entender melhor. Quando está chegando na casa, ele manda um grupo de amigos. Olha como é que o cara é influente. Primeiro ele mandou um grupo de anciãos judeus, e agora ele manda um grupo de amigos. O camarada é bem relacionado demais. Só faltava ter uma experiência com Jesus. Quando esse grupo de amigos chega, olha o recado. Os amigos dizem assim, o centurião mandou um recado para o senhor. E o recado é o seguinte, ele disse que não é digno de que o Senhor entre debaixo do telhado dele. Meu Deus. Ele não está se achando justo. Ele não é digno de incomodar o Senhor. Ele mandou um recado. Ele é homem sujeito à autoridade. Ele tem soldados à sua disposição. Ele manda, vai, ele manda, vem, vem. Ele disse o seguinte, ele sabe que se o Senhor daqui liberar uma palavra, o servo dele na casa dele vai ser curado. O senhor não precisa ir, que ele não quer te incomodar, e ele não se acha digno de que o Senhor entre no telhado dele. Jesus para, minha gente. Jesus olha para a multidão. E Jesus fala assim, vocês estão vendo? Ele está em Cafarnaum. Trata-se de um oficial romano, de um ímpio, de um incircunciso. Jesus fala para a multidão, vocês estão vendo? Nem em Jerusalém, nem em nenhum lugar de Israel, eu encontrei uma fé semelhante à fé desse homem. E a Bíblia diz que logo depois desse momento de ficar maravilhado, esses amigos voltam e encontram o servo do centurião curado. Curado. Agora vamos desenvolver isso. Esse centurião, esse romano, ele entendeu como poucos que Jesus era suficiente. Ele entendeu que Jesus era tudo que ele precisava. Ou Jesus era tudo que o seu servo moribundo precisava. Ele entendeu que não precisava ir a outro lugar ou a outra pessoa. Ele entendeu que não precisava fazer outro tipo de rogo, prece. Ele entendeu que bastava pedir a Jesus, e bastava que uma palavra de Jesus fosse liberada, para que a sorte do seu servo lá na sua casa fosse mudada. Ele entendeu o que fariseus não entenderam. Ele entendeu o que doutores da lei não entenderam. Ele entendeu o que discípulos não entenderam. E a partir dessa compreensão de que Jesus é suficiente, e aí eu quero fazer 3 destaques bem objetivos. A partir dessa compreensão de que Jesus é suficiente, em primeiro lugar, vai aparecer aqui no nosso data show, vai aparecer para você aí na sua casa. Em primeiro lugar, por entender que Jesus era suficiente, ele buscou socorro no Senhor. Você que está aqui no presencial comigo, solta a sua voz e diga assim bem forte, ele buscou socorro no Senhor. Queridos, queridas, quantos recursos esse homem não tinha?
Quantos recursos o centurião não tinha à sua disposição? Ele é um tipo de general. Ele comanda uma fração de tropa significativa, capaz de arrasar uma cidade. Mais de 100 soldados romanos faziam um estrago. A autoridade que esse homem tem, poder que ele tem, poder de governo nas pequenas províncias. Mas ele entendeu que Jesus era suficiente. Mas eu fiquei pensando, quantos recursos ele não tinha à sua disposição? Ele é amigo dos anciãos. Ele podia ter chamado um sacerdote. Naquela época também, existiam os curandeiros. Ele podia ter chamado um curandeiro qualquer. Ele podia ter feito tantas outras coisas. Mas ele entendeu logo o que muitos ainda não compreenderam. Ele entendeu que Jesus é suficiente para curar, para perdoar, para libertar, para salvar o homem e a mulher dos seus pecados. E a gente cria artifícios, a religião, ela cria, sabe, um arcabouço, a religião, ela cria orações complexas, a religião, ela cria estradas difíceis de serem atravessadas, quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou o suficiente, aquele que vem a mim, encontra o que precisa, eu sou ressurreição, eu sou vida, eu sou verdade, eu sou vida, eu sou caminho. Ele entendeu o que a gente, muitas vezes, tem dificuldade de entender. Ele entendeu de forma simplificada, não de forma complicada. Jeremias, o profeta, ele vai dizer, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, se tiver que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me, diz o Senhor, e saber que eu sou Deus e não há outro. O salmista, do Salmo 121, numa situação de cerco, numa situação em que ele se via ali à volta, com montes muito altos, o salmista declarou, elevo os meus olhos para os montes, ele fez uma pergunta universal, de onde me virá o socorro? Qual foi a pergunta, qual a resposta dele? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É como se o centurião soubesse, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, a volta com as suas lutas, a volta com as suas guerras, a volta com as suas batalhas, a volta com os desafios familiares, creia, o Senhor é o teu socorro. Esse homem aqui, ele encontra-se numa posição em que buscar Jesus gera uma indisposição. Ele está numa posição em que buscar Jesus gera uma exposição ainda maior, mas ele não está muito preocupado com isso, porque ele entendeu, na simplicidade, que Jesus é a resposta para aquele anseio, Jesus era a resposta para aquele problema. Em segundo lugar, o centurião, além de buscar socorro no Senhor, o centurião reconheceu a sua miséria. Eu queria que você declarasse comigo, vamos lá? Diga assim comigo, ele reconheceu a sua miséria. Pastor, mas miséria é uma palavra muito pesada. Mas não tem outra melhor para expressar a condição humana diante do Criador. Miséria. Paulo vai dizer, Romanos 7:24, miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Paulo vai dizer, meu corpo, a minha carne, ela caminha debaixo do peso da lei.
das inclinações da lei e da inclinação das suas próprias paixões. É importante pensar que, isso é maravilhoso, o texto ele traz em si mesmo uma grande incoerência. Não incoerência no que escreve, mas uma grande incoerência conceitual daqueles que observam a situação. Eu vou explicar. Os anciãos, quando chegam para convencer Jesus a vir, os anciãos chegam com o seguinte discurso. Olha o verso 4. Aí, Bia, obrigado. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo o quê? É digno que lhe concedas o quê? Eles disseram o que a respeito do centurião? Pô, ele é um cara digno, Jesus. Pô, um camarada nota 10. Pô, Jesus, atende ele. Camarada honrado, íntegro. Pô, a gente não tem isso aqui para falar dele, Jesus. Atende ele. Vai lá, Senhor, na casa dele. Socorre ele, meu Pai. Não deixa ele desassistido, não. É digno de que o Senhor faça isso. Agora, olha o verso 6. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns... O que os amigos foram dizendo? Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. A contradição. Os anciãos estão dizendo, vem porque ele é digno. E o próprio personagem principal entre aspas, né, depois de Jesus, o próprio agente da história está dizendo o quê? Eu não sou digno. E ele chega ao extremo, a radicalidade de dizer, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Quem é que está com a razão, minha gente? Os anciãos, ao dizer, não, esse homem é digno, olha a postura dele, ele nos edificou a sinagoga, ele é íntegro, ele é coerente, ele é bom. Ou o próprio centurião está com a razão em dizer, eu sou um miserável, hein? Vocês me conhecem de fora, vocês me conhecem, né? Mas só eu sei o que eu trago dentro de mim. Só eu sei o quanto eu preciso de um Salvador. Só eu sei o quanto esbarro na impossibilidade de me salvar sozinho. Esse homem entendeu que Jesus era suficiente. E ele, a partir dessa compreensão, ele entendeu em segundo lugar que ele era miserável. Meus irmãos, olhem para mim aqui. Quem está em casa, aumenta o som. Quando vocês olham para uma pessoa, quando vocês olham para mim, por exemplo, vocês veem o que eu permito que vocês vejam. Nada além. Quando vocês olham para mim, ou para o pastor, vocês enxergam somente o que está diante dos olhos. Ou o que eu permito que vocês vejam. Agora, o Deus que me conhece, o Deus que nos conhece, Ele conhece cada um aqui na sua particularidade. Eu sei de você o que você permite se apresentar para mim. Eu sei de você o que você falou. Não sei muito além. O centurião se apresenta de uma forma muito bonita para a sociedade. O centurião se apresenta de uma forma, sabe, a ser muito benquisto. Mas no fundo do fundo ele sabia que ele era um miserável pecador. Agora, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado para não ser tomado pelo mesmo sentimento que tomou o coração de Lúcifer, de Satanás. Nós temos que ter cuidado para não ser tomado por aquele sentimento de pensar de si além do que convém. E aí volto aqui à pauta, o estudo hoje da escola dominical. O problema da igreja de Sardes foi pensar de si além do que convinha.
Porque a dura palavra do Senhor para a igreja de Sardes é: vocês se apresentam como quem está vivo, mas na verdade eu sei que vocês estão mortos e a obra de vocês é reprovada. Isso é muito sério. Isso é muito perigoso. Está entendendo a seriedade disso, querido? Porque cada um aqui, quando terminar a reunião, volta para sua casa, cada um aqui volta para a sua particularidade, mas como nós vamos viver na nossa particularidade, lá no nosso mundinho, como que nós vamos viver? Porque vir aqui, assistir um culto, cantar, cultuar, entregar uma oferta, isso aqui não pode ser um mecanismo de anestesia da consciência. Ah não, eu vou lá, eu entrego uma oferta, eu louvo, eu oro, o pastor ora, ai me sinto tão bem quando impetra a bênção, e eu saio de novo. Sai de novo para quê? Para cumprir a missão de Deus no mundo, ou para voltar para o pecado? Isso precisa ser encarado com seriedade. Nós somos miseráveis. Paulo vai dizer no capítulo 3 da carta aos Romanos: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Davi vai dizer no Salmo 51: eu fui gerado em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Agora, ao passo que eu enxergo a minha condição humana, pecadora, ao passo que eu enxergo, à medida que eu enxergo, que eu não posso me salvar sozinho, que eu preciso de um Salvador, fui tomado por essa consciência, que é a consciência do centurião, sou um miserável, não sou digno, o que eu preciso fazer? Eu preciso me voltar para a cruz do Calvário, eu preciso me voltar para aquele que é digno, que é santo, que é poderoso, que é misericordioso, me amou e me salvou. Amém, queridos? Enquanto acharmos que em nós há obra meritória, enquanto acharmos que em nós há justificação própria, nós não vamos encontrar salvação de verdade. Porque se tem alguém aqui, nesse texto, que podia bater no peito para dizer: pô, eu sou um cara bom, é esse centurião aqui. É ou não é, gente? Ele podia chegar diante de Jesus e dizer assim: Pablo, olha aí como é que eu sou, Jesus. Até aqueles que são meus inimigos falam bem de mim. Pô, até os judeus falam bem de mim. Pô, Senhor, eu sou um cara muito bom. Esse é o perigo. Achar que a obra meritória vai nos salvar. O que podia se achar justo disse: eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E é por isso que ele encontrou salvação. Amém para isso? Quanto mais a gente desce, quanto mais a gente se rende, quanto mais a gente se esvazia, mais salvação da parte de Deus a gente encontra. E para terminar, em terceiro lugar, primeiro ele buscou socorro no Senhor, segundo ele reconheceu sua miséria. Terceiro lugar, depois de entender que Jesus era suficiente, o centurião ele manifestou a fé. Pastor, mas como é que é isso? Ele manifestou a fé. Manifestou. Foi a palavra mais adequada que eu encontrei para expressar aquilo que quero transmitir agora. Manifestou no sentido de, ele tornou a sua fé pública. Ele tornou a sua fé visível, notória. O que ele carregava dentro, e a fé é alguma coisa que a gente carrega dentro. A fé é alguma coisa invisível aos olhos, é alguma coisa que não se toca, mas nesse caso foi perceptível. O que ele trazia dentro, ele manifestou em atitudes de tal maneira que Jesus disse assim: vocês estão vendo? Conseguem ver? A fé desse homem, porque nem mesmo em Israel eu tenho achado uma fé como essa. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer algo para vocês todos que se aplica a mim primeiro. Os judeus aqui, como detentores da salvação, como detentores da promessa,
Os judeus estão carregando aqui um tipo de orgulho espiritual. Não, nós trazemos a promessa. Abraão, Isaque e Jacó. Jesus está dizendo assim aqui, um romano, um incircunciso, que não é descendente de Abraão, nem de Isaque, nem de Jacó, ele manifestou uma fé muito maior do que a de todos vocês. Nem em Israel, nem em todo o território, eu encontrei alguém que tivesse uma fé como esse ímpio aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Podemos nos assustar no último dia, tá? No último dia, e quando eu falo de último dia, eu falo no dia do juízo, eu falo no dia do vamos ver, eu falo no dia de estarmos diante do Senhor. A gente pode se assustar. E eu vou dizer para vocês, nós vamos ter surpresa no último dia, hein? O próprio Senhor, Mateus 24, 25, ele já nos preparou para surpresas. Porque muitos dirão, fiz isso, fiz aquilo outro, ele vai dizer o quê? Não conheço vocês. Então ele já amaciou a carne, ele já preparou a gente para as surpresas do último dia. Porque esse texto e essa história está aqui para sinalizar para a gente o seguinte, muitas vezes os de fora têm vida mais alinhada com Deus do que os de dentro. Pastor, não diga isso, é verdade. Queria que não fosse. Queria que fosse uma mentira. Queria estar cometendo um pecado aqui, mas não estou. Tem gente que não conhece a Deus, que não teve experiência com Deus, que tem vida muito mais organizada, muito mais alinhada do que aqueles que se dizem de Deus. Ele vai manifestar a sua fé, ele vai tornar a sua fé visível, de maneira que Jesus vai louvar o seu testemunho, de forma que Jesus vai usar o seu exemplo para toda aquela multidão. Eu estava pregando aqui domingo passado, falando sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, outro episódio que se passou em Cafarnaum, e me marcou muito, quando aqueles amigos abriram o telhado e desceram o paralítico. Lembra da história, queridos? Amém? Todo mundo aí conectado? Quando aqueles amigos abriram o telhado e desceram o paralítico à frente de Jesus, a Bíblia diz, Marcos capítulo 5, o seguinte, que Jesus, vendo-lhes a fé. Mas peraí, pastor, a fé não é algo palpável? A fé não é algo em que se possa sinalizar, está aqui, está ali, ou está acolá? Mas como que Jesus viu a fé deles? A nossa fé, ela se manifesta, não pelo discurso. A fé muitas vezes se manifesta pela nossa postura diante de Deus e dos homens. Minha oração é para que a minha fé e a fé de vocês fale mais aos olhos das pessoas do que aos seus ouvidos. As pessoas não querem muito discurso. As pessoas querem enxergar em nós uma fé silenciosa. Mas ao mesmo tempo que é silenciosa, ela é impactante. Amém para isso, gente? E eu quero finalizar, eu quero concluir, dizendo que a postura desse centurião, ela deixou Jesus maravilhado e ela o fez testemunhar. Mas não parece uma contradição esse negócio? Jesus maravilhado e testemunhando. Porque o contrário é verdade a maior parte do tempo, não é? As pessoas ficavam maravilhadas e testemunhavam, não é isso? Agora não. Quem ficou maravilhado? Jesus. Jesus ficou maravilhado e fez o quê? Testemunhou. Gente, olha esse homem. Olha a fé desse homem. Gente, aprendam com esse homem. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que a nossa fé, que a minha e a sua, prepare-se para dar um amém no final e a gente selar isso e orar. Que a nossa fé, que a minha e a sua, que a fé dos nossos filhos, que a fé da nossa geração, seja a fonte de testemunho aqui na terra. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, e à vista de todos os seus desafios, saiba, Jesus é suficiente.
Fica de pé, eu quero orar.